Olá, gente! Vamos dar continuidade à resolução dessas questões que está chegando já o dia da prova. Então, vamos adiantar, vamos reforçar e vamos estar estudando, porque eu quero, estou torcendo por você. Então, eu quero que você realmente estude e consiga. E hoje nós vamos ver algumas técnicas que eu posso ajudar a você. Nessa caminhada, nós podemos sim ajudar, tanto eu quanto a Patrícia, nós podemos ajudar a vocês. Então, preste atenção hoje nessas técnicas que nós vamos passar para vocês. O texto aqui, ele diz aqui a primeira questão, que é a questão de 2025, quer dizer, a questão nova desse ano, da FCC, né? E ela gosta disso, tá, gente? Essa banca. Então vamos ver aqui. Ela está dizendo aqui: analise as afirmações a respeito do uso da palavra e em destaque, né? Nos trechos abaixo. Então nós temos aqui no trecho abaixo, aqui, ó, o que está destacado? O C. O C aqui está destacado. E ele está dizendo que a tecnologia digital está se apoderando do mundo. Ela assume a função de partícula passivadora. Ele está dizendo aqui que esse C é partícula apassivadora. Quem é que está, né? Que está se apoderando do mundo? Gente, aqui eu tenho sujeito. A tecnologia digital. Ó, aqui eu já tenho sujeito. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu já tenho sujeito. Aqui eu já encontrei o sujeito. Ó, sujeito. O C está dizendo que é a partícula passivadora. Mas quando é que eu tenho essa partícula passivadora? Eu vou ensinar você uma técnica que aprendemos e nessa caminhada, na nossa jornada, nós vamos passar para você que quer fazer o concurso para ser aprovado. Porque nós temos o nosso curso, mas você já demora mais. Mas você entra no curso para aprender e leva junto com você na prova essas técnicas que vão ajudar muito a vocês. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês, ó, verbo ser, né? E substantivo. Quando é que eu vou ter? Eu vou ter partícula passivadora. Ali na questão, ali está falando que é partícula passivadora. Então, quando é que você vai ter uma partícula passivadora? Você olha o C, ó, C, você olha aqui do lado. O que é que você tem do lado? Substantivo. Se você tem do lado o substantivo que é nome, substantivo é nome, a classe gramatical que dá nome aos seres. Então, se você tem do lado um substantivo, você tem o quê? Partícula passivadora. Agora, olha, aluga-se apartamento. Olha, apartamento, você tem o que aqui? Ó, substantivo. O C, você vem aqui no C, olha para cá, olha para o lado. Apartamento, substantivo. Então, esse C é o quê? Partícula apassivadora. É uma partícula apassivadora. Aí você vem aqui, vive-se bem. Esse vive-se é o C. Eu venho aqui, olho do lado. Opa, eu tenho bem. Bem é o quê? Advérbio. Indica circunstância. Bem é advérbio, não é substantivo. Uai, então esse C é o quê? O C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Tá vendo? Olha, assista-se a filme. Eu venho aqui o C, eu olho do lado. O que, que eu tenho do lado aqui? Ah, eu não tenho substantivo aqui. Não tem substantivo? Então aqui eu vou ter também o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então eu pergunto, aqui, então nós temos aqui. Então esse aqui, o que, que eu olho do lado? Eu tenho aqui do lado aqui o verbo. Então esse aqui, esse C é índice de determinação do sujeito? É índice de determinação do sujeito ou é partícula passivadora? Então, nesse aqui, ele não é o quê? Uma partícula apassivadora. E a banca está afirmando que é partícula passivadora. Então, não é. Então, esse aqui, ó, já está errado. Não é. Então, vamos ver aqui o que está dizendo aqui agora essa questão, né? Continuando a questão. Em se as tecnologias de IA tornarem-se autônomas, ela introduz uma condição. Se as tecnologias, se é o quê? É uma conjunção condicional, e aqui ela está realmente dando a condição. Se as tecnologias de IA tornarem-se autônomas, ela introduz uma condição. Sim, esse aqui está correto. O C
Aqui está introduzindo sim, né? Dando uma condição. Se você estudar, você será aprovado. A condição é essa para ser aprovado. Então aqui eu tenho sim uma condição. E depois nós temos aqui, hein? Não sabemos se, é o se que nós estamos o quê? Analisando. É o que ele está falando. Não sabemos se uma máquina pode desenvolver autonomia e autoconsciência. Ela introduz uma complementação do sentido verbo ser. Então aqui ele está dizendo que introduz o quê? Uma complementação do sentido verbo. Vamos ver aqui. Quando fala em complementação, deixa eu colocar aqui à frente, vou puxar uma setinha, vocês acompanhem. Complementação, eu tenho complementação de quê? Eu tenho aqui complementação, vai ser o objeto direto, ou vai ser objeto direto, ou vai ser objeto indireto, quando é complemento, ou vai ser um complemento nominal. Só que tem uma coisa que está pedindo complementação do quê? Do sentido do verbo. Se é do sentido do verbo, não vai ser de nome. Então, esse aqui não vai ter. Eu vou procurar saber o quê? Se é objeto direto ou indireto. Né? Que, ó, quem sabe, sabe alguma coisa, sabe o quê? A pergunta aqui, ó, o quê? Né? Vai ser um quê? Objeto direto. Vai ser aqui o verbo, né? Transitivo direto. Vai ser um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede o quê? O objeto direto. Então, eu tenho aqui o quê? O objeto direto. Por quê? Porque esse verbo já é um verbo transitivo direto. Então, o que eu tenho? Que aqui está certo. Aqui está certo. Aí eu venho aqui para questões. Vamos ver aqui como que eu tenho. Então, o que eu tenho? Que a primeira, eu vou eliminar. Por exemplo, aqui, colocar todas elas para vocês olharem as opções. Eu já fiz lá. Então, agora eu olho aqui. Olha, essa aqui já eliminei, não é isso? Porque está perguntando aqui, ó, está correta que se afirma apenas em. Ó, apenas em. Então, essa aqui está correta, nós vimos que não. Então, eu já elimino ela. Essa daqui, ó, ficou fora aqui, eu coloquei isso. Ficou fora, mas tudo bem, dá para entender. Essa daqui, que eu tenho 1 e 2, já elimino também. Eu tenho que olhar, já que ele está eliminando ali, já vou eliminar essa aqui. Está vendo? Essa opção está sozinha, não tem ali. Como tem assim certas, duas são certas, eu tenho acerto o quê? Esta e esta. Então, essa aqui é a... Ó, eu já tenho que esta aqui é a correta. É isso? Vamos voltar aqui para vocês observarem. Está vendo? Olha, está correta. Então, eu tenho aqui essa que está correta e essa que está correta. Então, eu tenho a letra E que está correta nesse caso. Depois, vamos continuar. Vamos para a segunda questão agora. Gente, deu para entender? Faça as regrinhas, siga que você vai conseguir. Gente, vamos continuar a segunda questão agora. E essa questão, a banca, ela deu assim de bandeja. Ela deu para você que tem aquela noção, como que está o seu verbo, como é que está sua conjugação verbal, como está o modo verbal. E se você olhar, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui. Olha, sabia? Se eu pegar aqui, não tá. Não tem aqui um verbo numa situação hipotética. Por quê? Quando ele fala aqui, olha, o trecho em que há forma verbal sublinhada indica uma hipótese. Ó, quando é que eu tenho hipótese? Quando eu tenho dúvida, eu tenho o subjuntivo. Opa, eu tenho subjuntivo. Que aí sim, eu tenho aquele que deixa dúvida, uma situação hipotética, não dá certeza da ação, a qual eu tenho o futuro do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo,
futuro do subjuntivo. Só que no caso aqui, olha, não está no subjuntivo, sabia? Muitas não está no subjuntivo. Faz anos, não está no subjuntivo. Isto ele entenderia. Opa, aqui eu tenho, olha. Entenderia. Aqui deixa o quê? Quando eu tenho o subjuntivo, eu posso ter também o que ali? O subjuntivo ele dá aquela dúvida. E quando eu tenho o pretérito do subjuntivo, também já deixa o quê? Uma condição, o futuro condicional. Um futuro condicional. Então, nesse caso, eu tenho esse verbo. Mas vamos ver aqui, ó. Não tenho, aqui não tem isso. Então, a banca ela já deu essa questão aqui para você, como você está com o modo verbal, o seu tempo verbal. Como que você está nisso? Está estudando? Está sabendo? Sabe diferenciar o modo indicativo do modo subjuntivo, do modo imperativo? Porque aqui, ó, tá tão claro e fácil. Então, essa aqui, ó, que eu tenho, né? Vou colocar certo aqui, essa setinha, que é essa daqui, entenderia, que dá sim no subjuntivo. Então, esta é a correta, considerando o contexto, o trecho em que a forma verbal sublinhada indica a hipótese, nós temos então aqui a letra C. Vamos continuar, vamos para a terceira questão. Hoje é o dia de você tirar as dúvidas e perguntar. Vamos ver na próxima questão agora. Eu gostaria que você tivesse uma participação, colocando, falando como você está no estudo, como que está você conseguindo aprender. As técnicas nós estamos aí dando também para vocês, orientando como fazer. Gente, a terceira questão, vamos ver como ficou agora e como vai ficar, né? Eu sei que vocês têm feito atividade, isso é muito bom, porque já estamos chegando perto aí da realização das provas. Então vamos ver aqui. Suspensa a sessão, começaram as homenagens. O segmento grifado exerce uma frase acima a mesma função sintática, função sintática, que o segmento também grifado em. Então, as palavras grifadas aqui precisam exercer a mesma função sintática daqui. Então, vamos ver essa daqui qualquer. Suspensa a sessão, começaram as homenagens. Opa, aqui eu tenho um verbo. Começaram o quê? Quem é que começou? Quem é que começou? Quem foi que começou, né? Quem foi que começou? O que é que começou? As homenagens. As homenagens é a resposta. Eu localizei o verbo, fiz a pergunta antes do verbo, encontrei o sujeito. Então, aqui eu tenho sujeito. Deixa eu colocar a setinha aqui. Isso aqui é o que? É o sujeito. Então, se eu tenho sujeito aqui, eu vou precisar encontrar nas palavras que estão destacadas aqui, grifadas, o sujeito. Então, vamos ver. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Opa! Aqui eu procuro o que eu vou encontrar, né? Função sintática. Então, a função, eu vou ver que função é. Eu localizo o quê? O verbo. Quando eu localizo o verbo, eu vou procurar o que o sujeito. Localizei no verbo, vou procurar os complementos. Então, aqui eu tenho, faço a pergunta, né? As comunicações se arrastavam. O que é que se arrastava? O que é que se arrastavam? Qual é a resposta? As comunicações. O que é que se arrastavam? As comunicações. Então, eu tenho aqui as comunicações, eu tenho as comunicações, que é o sujeito. Então, aqui é sujeito. Esse aqui, ó, não é. Esse aqui é a maneira, né? Como a maneira, de modo, mas não sujeito. Então, essa questão aqui não é como lá em cima, não exerce a mesma função sintática, já tiro fora. Depois eu tenho o Briguet chegou a Marsella com um morto a bordo. Ô Jesus! Né? Localiza o quê? O verbo chegou. Quem é que chegou? Olha a pergunta. Quem é que chegou? O Briguet. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho sujeito.
Então, se aqui é o sujeito, aqui não é sujeito. Aqui é o quê? Aqui eu posso ter um complemento aqui, né? Eu posso ter um complemento, mas eu não tenho aqui o sujeito. O que é, né, que chegou aqui, esse complemento, já é uma outra coisa. Então, não é eu vou eliminar essa daqui. Aí você olha aqui agora, na letra C, tá? Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia. Gente, aqui eu tenho um verbo, então localizei o verbo aqui. Ler. Esse verbo, ele está no infinitivo. Infinitivo. Quando eu tenho o verbo, olha, está no infinitivo, casa aqui. E antes aqui que eu tenho ao. Ao ler, esse aqui é um verbo no infinitivo. Então, vou colocar aqui. Vou escrever aqui. Vou colocar uma setinha. Vou escrever. Esse ao é o quê? Uma expressão. Onde eu tenho uma expressão. Aqui vai ser o que? Ao ler, uma expressão que? Adverbial. Eu tenho um advérbio. Uma expressão adverbial ao ler. Olha, de tempo. Ao ler. Então, aqui não é. Eu já sei que esse aqui não vai ser um sujeito. Ler o quê? Ler o quê? Agora aqui, ó. Ler o quê? Ó. Ler o quê? O seu nercológico. Ler o quê? Então, esse aqui vai ser o quê? Um objeto direto. Vai ser um objeto direto. Ler o quê? É o objeto direto. Então, aqui, esse infinitivo aí vai ser uma expressão. Ao mais verbo no infinitivo, ao mais verbo no infinitivo, é um advérbio. É um advérbio. E nesse caso aqui é um advérbio de tempo. Acho que podia até escrever isso aqui para vocês, não é isso? Ao mais verbo no infinitivo é advérbio. Pronto. Então, esse aqui também não é o quê? Que está sublinhado, não é o sujeito. Então, vamos ver aqui. Terá sido devorado. Olha, terá sido devorado pelos tubarões. Pelos tubarões. Eu sei que aqui não vai ser um sujeito. Eu tenho aqui, ó. Pelos é o quê? Ó. O que é pelos? É per mais o. Pelos, né? Então, aqui eu tenho que preposição é artigo. Então, aqui não é o sujeito. Não é o sujeito. Não é isto? Então, aqui, outra coisa, aqui eu tenho esse pelos tubarões. Aqui, eu vou ter um agente da passiva. Agente da passiva. É isso? Com detalhes, temos que olhar. Vendo aqui, ó, já vemos que é um agente da passiva. Gente, a banca FCC, ela gosta demais disso. Agora eu tenho aqui 2 meses. 2 meses depois chegou o desmedido. Aí eu vou procurar o verbo aqui. 2 meses. Como é que primeiro 2 meses? Olha, que é 2 meses depois. Tá vendo? É uma construção. Aqui, ó, de 2 meses, tempo, né? Passou, antes de, ó, 2 meses depois. Mas quando eu vou olhar a função, eu olho o quê? O primeiro aqui, eu olho o verbo. Nem preciso olhar lá, eu olho o verbo logo. Não é assim? Vou encontrar sujeito, vou encontrar complemento, eu localizo primeiro o verbo. Quem é que chegou? Olha, quem é que chegou? Faça a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito. Quem é que chegou? O desmedido. Inclusive, aqui eu tenho o sujeito e ele não está marcado, mas ele está marcado na apostila lá. O desmedido, esse é o sujeito.
Ele é o sujeito. Esse é o sujeito. Tá vendo que ele está desmarcado aqui, mas ele é o sujeito. Então, esse aqui está correto. Os outros não. Quem é que chegou? O desmedido. Então, esse aqui é o correto. Tá bom, gente? Então, ficamos aí com essa questão, sendo a letra E. Foi marcada algumas. Esta aqui que eu tenho, sujeito, que é a resposta desse aqui. Ó. Os outros estavam marcados e não eram. E esse aqui é o desmedido, que é o sujeito. Vamos à próxima questão, mas agora nós vamos estar parando nessa terceira aqui. Eu quero que vocês estudem. Nós vamos continuar depois.